Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estatística sobre gráficos e tabelas. Espero que vocês estejam aproveitando as videoaulas anteriores, principalmente que estejam entendendo as resoluções que venho fazendo daquelas questões de concursos. Uma dica interessante para que vocês estudem seria que vocês tentassem refazê-las sem auxílio nenhum, né? E à medida que não conseguissem, assistissem novamente às videoaulas. Hoje, provavelmente, concluo as questões que faltam e espero que prestem bastante atenção nos detalhes, como eu sempre insisto em dizer, né? Os detalhes são muito importantes, principalmente os detalhes de interpretação, né, do texto da questão. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e um bom feriado para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Então vamos lá, pessoal. A primeira questão de hoje, a questão da Unesp, é uma questão da Unesp, a questão de número 11 da nossa lista de exercícios, diz o seguinte: o gráfico representa o consumo mensal de água de uma determinada residência no período de um ano. As tarifas de água para essa residência são dadas a seguir. Então temos aqui um gráfico de colunas, né, em consumo em metros cúbicos, onde no eixo horizontal aqui temos os meses, né? Então de dezembro de 2006, janeiro de 2007 e assim por diante. E no eixo vertical, o eixo Y, temos aqui o consumo em metros cúbicos. Então 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metros cúbicos. Em cima de cada coluna nós temos o consumo mensal, o consumo que foi do mês. Então janeiro de 2007, por exemplo, consumido 38 metros cúbicos. Tá? Ao lado temos uma tabelinha de faixas de tarifas. Então temos aqui, para cada faixa de metro cúbico, temos uma tarifa diferente. Então, para um consumo maior ou igual a 0, menor ou igual a 10 metros cúbicos, é uma tarifa de 50 centavos. Né? Um consumo maior que 10 metros cúbicos e menor ou igual a 20 metros cúbicos, a tarifa passa para R$1. Um consumo maior que 20 metros cúbicos e menor ou igual a 30 metros cúbicos, para R$1,50. E um consumo maior que 30 metros cúbicos e menor ou igual a 40 metros cúbicos, a tarifa passa a R$2. E o bacana desse exercício, dessa questão da Unesp, é que ela dá uma dica aqui, ela dá um exemplo. O exemplo de uma dica de resolução, veja isso. Assim, por exemplo, o gasto do mês de março, que corresponde ao consumo de 34 metros cúbicos em reais, então o que ele faz aqui? Para os primeiros 10 metros cúbicos dos 34, ele vai para a tarifa de 50 centavos. Os próximos 10 metros cúbicos, tarifa de R$1. Próximos 10 metros cúbicos, R$1,50. Próximos 10 metros cúbicos, bom, não foi 10, foi 4, né? Mas ele entra na tarifa de R$2. Então o cálculo seria 10 vezes 50 centavos vai dar R$5. 10 vezes R$1 vai dar mais R$10. 10 vezes R$1,50 vai dar R$15. Mais 10 vezes 2, que vai dar R$8. Somando tudo, R$38, né? Para esse consumo de 34 metros cúbicos. E aí a pergunta da questão. Então vamos lá. Vamos supor que essas tarifas tenham se mantido no ano todo. Note que nos meses de janeiro e fevereiro, juntos, foram consumidos 53 metros cúbicos. Então lá, janeiro e fevereiro, juntos, 38 mais 18. Isso mesmo, 56 metros cúbicos de água. E para pagar essas duas contas foram gastos, ele chama de X reais. O mesmo consumo ocorreu nos meses de julho e agosto, juntos. Mas, para pagar essas duas contas, foram gastos Y reais. Então, está chamando de Y reais. Determine a diferença X menos Y. Então, quer saber a diferença das duas primeiras contas para essas duas últimas contas aqui, X menos Y. Então, vamos ver lá como é que vai ficar essa conta. Então, primeiro cálculo que a gente precisa fazer é de janeiro e fevereiro. Então, vamos lá. Janeiro de 2007. Quanto é que foi consumido? Foi 38. Então, 38 metros cúbicos. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Os primeiros 10 metros cúbicos a gente vai gastar de tarifa 50 centavos. Vou colocar 0,5. Tá bom? Pode? Pode, professor. Claro que pode, né? Porque o zero depois da vírgula não está contando nada. Depois, para os próximos 10 dos 30 aqui, para os próximos 10, entra na faixa de R$1. Então, R$1. Mais, próximos 10, entra na faixa de R$1,50. Próximos 10, aí não é 10, é 8, né? Então 8 entra na faixa de R$2. Fazendo os cálculos aqui, a gente vai ter 10 vezes 50 centavos, R$5, mais 10 vezes 1, R$10, mais 10 vezes 1,50, R$15, mais 8 vezes 2, R$16.
Então, somando isso tudo aqui, vai dar 5, 15, mais 15, 30, mais 16, R$ 46 que foi gasto em janeiro. Mas ele quer saber janeiro e fevereiro juntos. Vamos lá, fevereiro de 2007. Fevereiro de 2007, 18 metros cúbicos. Então, 18, vamos ver o cálculo. Primeiros 10 metros cúbicos, 50 centavos. Segundo 10 metros cúbicos, não foi, foi 8. Entra na faixa de R$1. Então, aqui vai dar R$5, né? Mais 8 vezes 1, 8. Vai dar R$13. O que significa que nesses 2 meses juntos foi gasto, então, R$59. R$59 para os 2 meses juntos. Isso aqui ele está chamando de X. A gente precisa calcular o Y para fazer a diferença, né? Esse valor menos o Y. Então, no Y, ele quer os meses de julho e agosto. Então, vamos lá. Mês de julho de 2007. Julho de 2007 foi consumido 26 metros cúbicos de água. Então, 26. Primeiros 10 metros cúbicos, ele gasta 50 centavos. No segundo, os 10 metros cúbicos, a tarifa passa a R$1. Depois, 6 metros cúbicos na tarifa de R$1,50. Então, vamos ver lá. 10 vezes 0,5 vai dar R$5. 10 vezes 1 é 10. E 6 vezes 1,5 é o mesmo que 3 vezes 3, 9, né? É isso mesmo? 6 vezes 1,50? É isso mesmo. Isso aqui vai dar 5 mais 10 mais 9, vai dar 15 mais 9. 15 mais 9, R$24. R$24. Tá bom. Isso no mês de julho. Agora o mês de agosto. Mês de agosto, também de 2007. Vamos ver lá, agosto. Agosto foi 30. Então, agosto foi 30 metros cúbicos consumidos. Então, primeiros 10 metros cúbicos, 50 centavos. Segundos 10 metros cúbicos, R$1. Terceiro 10 metros cúbicos, R$1,50. Aqui vai dar R$5 mais R$10 mais R$15. Vai dar um total de R$30. O que significa que nesses 2 meses, julho e agosto, eles gastaram, então, foi gasto 24 mais 30, R$54. R$54. E esse 54, o problema chamou de Y. O que ele quer saber é X menos Y, portanto, ele quer saber 59 menos 54, que é R$5. Tem essa alternativa? Tem sim, alternativa D. E esse problema é só isso. Valeu! Vamos lá, pessoal, prosseguindo. A questão 2 de hoje, que é a questão 12, né, da nossa lista, é uma da Federal do Rio Grande do Sul aqui, diz o seguinte: as questões de matemática do concurso vestibular da UFRGS de 2004 foram classificadas em categorias quanto ao índice de facilidade, como mostra o gráfico de barras a seguir. Bom, pessoal, a gente olha, ele fala gráfico de barras a seguir, a gente olha e vê um gráfico de colunas. Eu só preciso dizer que essa questão não pode ser cancelada, porque esse gráfico, embora seja um gráfico de colunas, conforme a gente viu, né, a diferença de gráfico de colunas para barras, basicamente, é que o gráfico de barras é na horizontal, o gráfico de colunas na vertical, mas a gente pode chamar um gráfico de colunas de gráfico de barras verticais. Então, essa questão não pode ser cancelada só por esse motivo, tá? Então, não se preocupem, vai dar para a gente resolver. Então, ela diz assim: muito fácil, então tem aqui a classificação, né? Muito fácil, fácil, mediana, difícil, muito difícil. São as categorias aqui no nosso eixo X. Nosso eixo Y tem um número de questões. Então, o que a gente vai verificar aqui é que questões muito fáceis, está entre 0 e 2, só pode ser uma questão muito fácil. Questão fácil, temos 4 questões fáceis. Depois, medianas, temos 14 questões medianas, segundo o nosso gráfico. Difíceis, temos 10 difíceis. Muito difíceis, aí nós temos uma só, que é muito difícil. Uma só, né? Entre 0 e 2 só pode ser um. Se essa classificação fosse apresentada em um gráfico de setores,
A cada categoria corresponderia um setor circular. O ângulo do maior desses setores mediria... Aí está aqui o ângulo. Bom, vamos lembrar que é um gráfico de setores, é o famoso gráfico de pizza, né? E, evidentemente, como a gente sabe, os gráficos, eles são visuais. Então, logicamente, para cada fatia, né, do meu gráfico de setores, quanto maior for a fatia, maior vai ser o valor, evidentemente. Né? Então, ele quer saber o maior desses setores. O maior desses setores tem que corresponder à maior coluna, que, no caso, é da questão mediana, né, que são 14. Mas vamos ver como é que a gente faz, então, para a gente saber como é que converte para ângulo, porque na realidade quando a gente tem o gráfico circular, o que vai dimensionar o tamanho dessa fatia vai ser o ângulo de cada um desses setores circulares, né, dessas fatias. Então vamos ver lá o seguinte, ó. A gente aprendeu que para calcular porcentagem, bastava a gente pegar a parte que nos interessa, dividir pelo total e multiplicar por 100. Teríamos porcentagem. O que a gente vai fazer agora é muito parecido, né? Primeiro, a gente vai ter que saber que temos 14 questões, né? 14 questões medianas, que é o que nos interessa, a maior coluna de todas. Agora, eu preciso dividir esse valor pelo total de questões existentes. Então, a gente tem aqui um total de uma questão, mais 4 questões, 5 questões, mais 14 questões, 19, mais 10, 29, mais uma, 30. Então, temos um total de 30 questões, né, nesse concurso vestibular. Então, a parte que nos interessa é 14, num total de 30. Bom, se quiséssemos a porcentagem, multiplicaríamos isso por 100, porque 100 é a maior porcentagem em um todo. Agora, a gente precisa do setor circular, e o maior ângulo em um setor circular possível é 360 graus. Por isso, a gente vai pegar a parte, dividir pelo total e multiplicar por 360, porque a gente quer o resultado em ângulos, a gente não quer o resultado em porcentagem, e só isso. Então a gente vai pegar aqui, ó, 14, vamos dividir por 30 e multiplicar por 360. Olha o que acontece quando eu faço isso na minha calculadora. Dá 167 graus, 0,99997, dá uma dízima periódica. Para a gente evitar essa dízima periódica, porque esse cálculo na realidade é exato, é que uma vez que eu dividi 14 por 30, isso não é exato, por isso que deu essa dízima periódica, né? Eu vou fazer diferente, eu vou primeiro multiplicar por 360 e depois dividir por 30, porque 360 dá para dividir por 30, né? É divisível por 30, dá 12, né? Daria 14 vezes 12, mas eu vou fazer direto aqui, é o seguinte, ó, 14 vezes 360 dividido por 30. 168 redondinho, 168 redondinho aqui, ó, 168 graus, que é a alternativa D. Eu sei que você fazendo, dividindo e multiplicando por 360 ia dar 167,999. Evidentemente o valor, né, teria que ser o 168 mesmo. Mas só para a gente deixar claro o seguinte, que quando eu divido 14 por 30, isso dá uma dízima periódica. Né? Mas não há necessidade de eu fazer isso, uma vez que eu estou multiplicando por 360, que é um número que é múltiplo de 30. Se eu dividir por 30 vai dar 12, 12 vezes 14 é 168, tá bom? Então, fica só isso. Parte, divido pelo total, multiplico pelo 360, tá? Bem parecido com porcentagem, só isso. Bom, pessoal, a última questão de todas, então, a última questão de hoje, nem dá para acreditar que essa questão caiu num concurso para professor de matemática aqui da Secretaria de Segurança Pública, questão de número 59 desse concurso, né, de 2010 aqui, do estado de São Paulo. Então, diz aqui o gráfico. Foi feita uma pesquisa entre os eleitores de uma cidade para indicar sua preferência entre 4 candidatos à prefeitura. Metade dos eleitores apontou como escolha o candidato A. Um quarto preferiu o candidato B. E os demais eleitores dividiram-se igualmente entre os candidatos C e D. Qual dos gráficos seguintes pode representar a distribuição da preferência da população pesquisada? Bom, ele diz que metade da população optou pelo candidato A.
Bom, de todos os gráficos aqui, né, praticamente por eliminação a gente acaba com isso. Então, de todos os gráficos aqui, o que tem o A maior, né, que é metade, seria esse aqui, né, esse aqui também, esses três, vai. Depois ele diz que metade, um quarto, então metade da metade pelo B. Então, um quarto pelo B, poxa, e depois os outros dois igualmente entre C e D. Isso aqui não dá, né, porque ó, teria que ser metade, um quarto. Aqui tá igualzinho, um quarto, não tem tanto um quarto, né, em um todo, né? Só tem 2 quartos. Então, aqui não dá. Essa aqui já era, não tem como, né? Essa questão aqui também, o B está maior, não pode ser. Essa aqui também não, porque ó, esses dois valores têm que ser menores, aqui também não. Então, o que resta é essa aqui, ó, metade. Ó, optou pelo candidato A. Candidato B aqui, ó, metade da metade, um quarto. E os outros dois optaram, né? Dividiram-se igualmente entre os candidatos C e D. Só pode ser a C. Então, essa aqui é indiscutível, né? Acho que está muito óbvia. E é só isso. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.